Sempre no início tem esta tosse, este pigarro, né? Esses pontos me chamam a atenção. Você percebeu já no tempo comum como viajamos pelas Escrituras? Ou seja, esta afirmação de que o católico não lê Bíblia, não conhece Bíblia, odeia a Bíblia. Durante 25 anos que estou na Igreja Católica, constantemente, diariamente, tento mostrar do meu jeito que essa afirmação, que aliás eu fiz durante muitos anos, ela não corresponde à verdade. Já passamos pelo Gênesis, pelo Êxodo, Levítico, Números, estamos no Deuteronômio, de maneira litúrgica. De maneira litúrgica. Ou seja, a cada 3 anos, fazemos liturgicamente, pedagogicamente, uma leitura completa na Bíblia. Saímos do livro dos Números e já estamos no Deuteronômio. E a liturgia de hoje traz para nós o primeiro discurso de Moisés. É assim que este livro abre-se. É um discurso conhecido como o discurso da recordação. É um discurso conhecido como um discurso da memória. E é um pouco sobre isso que vamos falar neste vídeo. Deuteronômio 4, do 32 ao 40. Moisés falou ao povo dizendo. Preste atenção nisso, queridos. Sem Moisés não há este Antigo Testamento. Inclusive muitos livros proféticos, sapienciais, giram em torno de Moisés. Isso é muito importante. Tirou Moisés, acabou com a história. Tudo aquilo que vamos conhecer, inclusive os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como o Pentateuco, que vai de Gênesis ao Deuteronômio, foram atribuídos a ele. Não é a autoria dele, mas foram atribuídos a ele. Então, esta figura, este personagem, Moisés, que aparece nesta narrativa, ele tem uma função especial importante, importantíssima. Então, o Deuteronômio abre com
o primeiro discurso de Moisés. E nesse discurso ele diz o seguinte: Moisés falou ao povo dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Investiga de um ao outro extremo dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Depois, leia com calma esse texto. No Evangelho, Jesus disse aos discípulos, Mateus 16, do 24 ao 28, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Meu irmão amado, meu irmão querido, para que interrogar? Para que fazer memória dos tempos que me precederam desde a fundação do mundo? Ou seja, já precisamos partir aqui do seguinte fato: se não tivesse havido uma criação do mundo, um mundo criacional ou um mundo evolutivo, não tem para onde. Eu, você, nós não estaríamos aqui. Então aqui já há uma resposta do porquê interrogar, porquê fazer memória dos tempos que me precederam. Um ponto muito natural que transformou-se e que é um provérbio popular: quem vive de passado é museu. Não, queridos, nós também. Aliás, os museus são lugares adequados para, vez por outra, irmos para ver se assim podemos aguçar um pouco nossa memória. Por quê, queridos? Porque não há hoje sem ontem. Não há presente sem passado. Daqui a 50 anos, por exemplo, agora há pouco, comemoramos 50 anos do Concílio Vaticano II. Já virou história. Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, este nosso hoje, este nosso presente é passado, é história. É exatamente a nossa história que nos faz pessoas reflexivas. O discurso de Moisés hoje inicia dizendo: interrogai os tempos antigos. Por que interrogar os tempos antigos, queridos?
porque ao lembrar como Deus agiu em situações passadas, em nossas vidas ou na história, fortalecemos a nossa fé diante das difíceis situações que enfrentamos. Como enfrentar as situações hoje? Sendo instintivo, sendo mecânico, sendo robótico, sendo reativo, usando uma proatividade irracional? Quando fazemos memória do passado, quando lembramos como Deus agiu na nossa vida e na história, isso nos faz colocar a cabeça sobre o pescoço. Termos prudência, paciência, empatia, mesmo pelas situações desagradáveis. Por que fazer memória dos tempos que nos precederam desde a criação do mundo? Porque a memória ajuda-nos a refletir sobre as experiências com Deus e o mundo, permitindo-nos tomar decisões sábias, discernidas e que glorificam a Deus. Eita, que coisa séria, queridos. Minhas decisões precisam glorificar a Deus. As pessoas precisam ver-me como alguém que está ligado a Deus. Porque quando não tomamos decisões sábias, discernidas, o nome de Deus, por nossa causa, é jogado na lama. Quantas pessoas não querem saber de Deus? Ou podem afastar-se de Deus por causa de mim? Isto é sério, queridos. É uma convocação para todos nós. Porque devo interrogar a história que precedeu-me. Porque lembrar das provisões de Deus produz um coração grato que se expressa no serviço ao próximo e a Deus. Quando lembro do que Deus fez na história, quando lembro o que Deus fez em minha vida, pelo menos espera-se que brote em mim um coração grato. Quanta falta de gratidão hoje, queridos. Quanta falta de gratidão. É muito sério. Isto é uma catequese para nós e deve ser aprofundada. O cristão, a liturgia cristã é uma ação de graças. A Santa Missa, do começo ao fim, é uma ação de graças.
Basta eu levar a mão à cabeça em nome do Pai. Isso já me faz dizer que há um Pai. E eu sou o Filho. Quando eu trago a mão aqui para baixo, em nome do Pai, em nome do Filho. Isto já me faz dizer que este Filho depende deste Pai. E de que maneira extraordinária e grandiosa dependemos deste Pai. Repito-me. De maneira evolutiva ou criacional. Quantos bilhões de anos tem o mundo? Sol nascendo, sol se pondo. Para que a Terra fosse formada no espaço. Já imaginou isso, queridos? Que nós estamos dentro de uma nave chamada Terra, correndo no espaço, no universo. Estamos falando de cerca de 4,5 bilhões de anos para que a Terra surgisse, para que a Terra acontecesse. Quantos bilhões de anos antes? Nós precisamos de um Pai. Sou filho, sou filho. É esse Pai todo-poderoso que faz com que essa engrenagem cósmica aí esteja, não apenas beneficiando-me hoje, mas aqueles que desde a fundação do mundo precederam. Eu estive lá neles. Assim como eles estão em mim hoje. Gratidão, queridos. Gratidão ao papai, à mamãe. Sem o vovô, a vovó não tinha a mamãe, o papai. Sem o bisa, sem a bisa, sem a trisa. Lembra-te. Lembrar nos faz gratos. Nunca esqueçamos disto, queridos. O culto que não tem gratidão, o culto que não é uma Eucaristia, que não é uma ação de graças, precisa ser revisto. Porque devo interrogar e fazer memória dos tempos que me precederam desde a criação do mundo. Porque compartilhar as obras de Deus é testemunhar. Um cristão que não testemunha as obras de Deus, queridos, o que está fazendo? Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. O Evangelho é Deus, é Jesus Cristo. É uma boa nova. É uma palavra materializada, encarnada, feito pessoa. Anunciai. É muito importante este ponto. Tem muita coisa aqui. Deixa eu pegar essa outra folha aqui, que eu anotei umas coisas aqui. Por quê? Devemos interrogar os tempos antigos que nos precederam, porque a vida do cristão começa com uma saída.
A vida do cristão começa com um êxodo, não um êxodo territorial, não um êxodo geográfico, mas um êxodo existencial. Todos nós, queridos, de alguma forma, estivemos, e muitos ainda estão, em um Egito, repito-me, não territorial, não geográfico, mas existencial. A vida do cristão começa pelo sacramento do batismo. É uma saída. Ele sai de uma condição, saímos de uma condição de escravos para a condição de filhos libertos. Isto é interessante, porque devo recordar a história que precedeu-me. Meu irmão querido, meu irmão amado. O homem que não reconhece a Deus, ainda que ele trafegue livremente de norte a sul e de leste a oeste, ele é um escravo. Mas o ser humano que encontrou Deus, ou que deixou-se encontrar por ele, ainda que ele esteja trancafiado em uma masmorra, em um cárcere, ou ainda que mora embaixo da ponte, ele é livre. O conhecimento de Deus é um êxodo. Por que devemos olhar o passado? Estamos 2025 anos depois de Cristo. Devemos olhar o passado, queridos, porque a igreja nos faz saber disto. Estou falando agora de um passado já não tão passado, já não tão distante. Um passado compreendido apenas de 2000 anos, 2025 anos. Por que devemos fazer memória do tempo que nos precedeu? Porque o conhecimento de Deus é um êxodo. E porque em Jesus Cristo o amor de Deus revelou-se mais generoso que no Antigo Testamento. Isto já é um testemunho da igreja. Já é a vida eclesial, queridos. Em Jesus, Deus manifestou-se não só por sinais e prodígios, mas cansando-se, sofrendo, esvaziando-se, tomando a forma de servo, assumindo a morte e morte de cruz. Por que devemos recordar deste período da história de 2025 anos? Porque, queridos, só permanece no coração de Deus quem toma a sua cruz e segue-o. Só permanece no coração de Deus, revelado em Jesus Cristo, quem toma a sua cruz e segue-o. Façamos hoje, queridos, um exercício de memória. Trabalhemos isto, porque a nossa memória do passado, não poucas vezes,
E não estou falando agora nem de um passado de 2000 anos. De ontem, de antes de ontem, do mês passado, do ano passado. Nossa memória do passado, além de frágil, não tem convicção. Chegamos diante de Nossa Senhora, é um pede-pede, um pede-pede, um pede-pede, onde quem é que está fazendo milagre, quem é que está fazendo isto, aqui para lá eu vou, e pede-pede, 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 pede-pede. Poucas pessoas. Eu vou rezar um terço, um rosário para Nossa Senhora, pela vida daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa que ajudou-me, que socorreu-me, que abriu-me as portas. Pensemos nisto. Com tanta facilidade, esquecemos e não fazemos memória e não recordamos daqueles que nos precederam. Aliás, muitas pessoas não estão lembrando nem do papai, nem da mamãe, de ninguém. Já acabou. Esse negócio ficou comprido demais. Sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.